Vini Sampaio, por favor, quero te ouvir, velho. Cara, acho que o Dragão, atual momento, trazendo retrospecto atual e tal, pô, não tem como botar outra coisa a não ser briga pelo título. Calma, sacanagem. Cara, eu acho que é briga pra não cair. Eu acho que isso aí não é mistério pra ninguém, até mesmo pros torcedores. Tá ligado? São 12 partidas e uma vitória apenas. Nas últimas 12 partidas, uma vitória. Então, mostra o quão ruim é o início de campeonato brasileiro do Vasco. Eu acho que nem o torcedor mais pessimista imaginava algo desse tipo. Porque o Vasco no Carioca apresentou boas partidas, conseguiu conquistar vitórias em clássicos, conquistou vitória contra o Botafogo, conquistou vitória contra o Flamengo. Foi eliminado na semifinal pro Fla, só que, mano, o Vasco apresentou um péssimo campeonato, começou a apresentar um péssimo campeonato, e antes do campeonato começar, já apresentou um péssimo resultado, que foi contra o Athletic Club, time novo, tomou gol do Sassá Sarrada, e ali eu já pensei assim, pô, talvez o ano não seja tão bom quanto nós imaginávamos, torcedores do Vasco, já que foram investidos 110 milhões em contratações, e até agora a gente não viu nada de excelente, sabe? Pra vocês terem uma ideia, de 110 milhões em contratações. E pra mim, quem foi o destaque na partida contra o Internacional foi o moleque Ryan, vindo da base, que fez o gol de honra, né, do Vasco. A gente falou disso aqui no último episódio. Então, cara, eu acho bizarro demais o atual momento do Vasco. Eu acho que o time do Vasco não é pra ficar em 19º, sabe? Não acho o time do Vasco ruim de tudo, horrível de tudo. Só que eu acho um time mal treinado. Isso aí é óbvio. Como eu já cansei de falar aqui, poxa, cara, o Barbieri tá à frente do Vasco há 6 meses e você não vê o time com padrão de jogo, você nunca sabe como o time vai entrar, mas você sabe que se fizer um gol vai fechar a casinha, vai deixar o time jogar, não tem nenhuma construção, não tem nenhuma jogada ensaiada de bola parada, não tem nenhuma triangulação. Já cansei de falar isso, mas eu não canso de falar essa parada. Você vê o Botafogo jogando, você sabe como o Botafogo vai entrar. Você vê o Fluminense, você vê o Flamengo, você sabe como vai entrar. O Vasco você nunca sabe como o Vasco vai entrar em campo. E isso é demais, cara. É demais pra mim, pô, tá cada vez mais chato ver os jogos do Vasco, porque você já entra pra ver o jogo com uma tristeza, tá ligado? Não tem jeito. E trazendo informações do Vasco, como eu já disse, minha opinião que é briga pra não cair, o Vasco vai receber o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, um amistoso nesse sábado agora, às 10 horas da manhã no CT, né, do Marcelo Barbosa. É um jogo treino, então, tipo, pra mim, beleza, jogo treino e tal, mas não é parâmetro nenhum você enfrentar o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, até porque se fosse o Sampaio Corrêa original, o Vasco teria perdido com o gol do Pimentinha, né? Mas enfim, e além disso, o Vasco vai receber nessa semana a visita de 2 executivos da 777 no Brasil. Esses encontros, eles são traçados, né? Fazem parte do cronograma, informação do Lucas Pedrosa, futurista do SBT Sport, que acompanha o Vasco da Gama já há muito tempo. E a cada 2 meses, desde o início de 2023, o Nicolas Maia, o chefe de operações da 777, faz visitas ao Brasil. Ele está no Rio de Janeiro desde a última segunda-feira e ele vai fiscalizar a evolução de partes operacionais do clube. Então, cara, eu espero que esse cara veja o que está sendo feito dentro do clube, porque se a gente for colocar a culpa em alguém, se tiver algum culpado ali, é a diretoria o principal culpado, na minha opinião. Entendeu? É a trindade satânica, que é o Melo, Jax, tá ligado? Abel Braga vem nesse meio aí também. Que isso? Ô, Vini, eu posso te fazer uma pergunta? Pode falar. Posso te fazer uma pergunta? Eu tô ouvindo que você falar muito bem sobre o Vasco. Em diversos momentos você sempre deixa claro, né? O momento do Vasco é brigar pra não cair, o momento do Vasco é brigar pra não cair, tudo mais. Você acha que o Vasco se reforçando no meio do ano, mesmo com o Barbieri, você acha que o time não pode chegar nem no não fede nem cheira? Você acha que realmente vai continuar no brigar pra não cair? Cara, então, é complicado você querer julgar uma pessoa, sabe? É complicado demais, vocês sabem disso. Sim. Só que, cara, são 6 meses de trabalho, entendeu? É aquilo. Quando o Eric Faria entrevistou o Gabigol após o jogo, né? Que o Flamengo tinha se classificado, que teve aquelas duras críticas do Gabigol à imprensa. Pô, vocês julgam rápido demais e tal. Naquele sentido ali, eu concordo com o Gabigol, até porque o São Paulo estava 40 dias à frente do Flamengo. Já tinha uma pressão, até gente falando que se perder mais uma ele sai, tem que sair, não sei o que lá.
ele estava há 40 dias. Então, nesse caso em específico, eu concordo que tinha uma pressão muito grande. 40 dias é pouco tempo para você plantar seu estilo de jogo. Agora, 6 meses, cara, entendeu? É muito diferente do que 40 dias. 3 meses são 3, 6, 9, 12, 15, 18. 180 dias, entendeu? Então, pô, você em 180 dias, à frente do clube, com as contratações que você pediu, porque todas as contratações do Vasco que foram feitas pelo Vasco foram com o aval do Barbieri. Então foi ele que pediu as contratações. E ele, com as contratações que ele pediu, ele não consegue implantar um esquema de jogo decente. Ele não consegue criar nenhuma jogada. O Vasco não tem nenhuma característica de triangulação, de jogadas agudas, ou jogando pelo meio, entendeu? Conta com jogadores que vem apresentando mau futebol. Às vezes falta vontade, na minha opinião. Falta também, poxa, você vestir a camisa com toda a vontade. Pô, na minha opinião, cara, o Luco Orellano foi a maior contratação, 20 milhões de reais investidos no moleque. Eu acho que ele não tem que chegar e falar assim, eu não gosto de jogar pelo meio. Irmão, é pelo meio que tem a deficiência, você foi 20 milhões, você é craque, você tem condições de vestir a camisa do Vasco, você joga, tenta o moleque pelo meio, testa o moleque pelo meio, entendeu? Não tem isso de timidez, pô, ele não tá sendo ator. Ele não é jornalista, ele não é ator, ele não é apresentador de programa, ele é jogador de futebol, irmão. Entendeu? Então, não tem isso de vergonha, sabe? Tem que ter isso, tem que testar. Já que a principal deficiência do Vasco, né, a mais dita, por exemplo, é a falta de um camisa 10. Então, vamos ver como que vai ser, né, daqui pra frente. Eu acho que, tipo, o Barbieri vai ser mantido até se fechar a janela do meio do ano, as contratações chegarem, porque característica, né, da SAF 777, não tem esse imediatismo que os clubes têm no Brasil, tirando os clubes que são SAF. Mas é complicado demais, cara, de verdade. Eu acho que tô saturado já do Barbieri. Não só pelos resultados que não vem, mas também pelas justificativas. Ele nunca fala que tá errado, entendeu? O Maldonado bota a culpa no clima de Fortaleza. O Barbieri fala que o processo está sendo bem feito, que o Vasco está no caminho certo. Essas coisas não dá pra ouvir, sabe? O Vasco tá na UTI. O clima atrapalhou lá do Beira-Rio, lá é frio, né, mano? Lá é frio, aí não tem como. O saco ficou enrugado, o jogador não conseguiu correr direito. Pô, pelo amor de Deus, cara, são coisas que não tem como você ouvir e ficar feliz, sabe? Então é basicamente isso. O Vasco briga pra não cair. E possa ser que com contratações pontuais, né? Já que o Luiz Melo disse que o elenco do Vasco tá 80% fechado, e esses 20% tinham mais ou menos 5, 6 contratações. 5, 6 contratações de ponta, eu acho que o Vasco pode brigar ali pra ficar no não fede nem cheira. Agora, mantendo o Barbieri e vindo contratações medíocres, filha, briga pra não cair até o final. E se continuar nesse, o Vasco cai no final do ano, cara. Não tem jeito. Não tem jeito, porque eu não vejo melhora, sabe? Você só vê o Vasco cada vez mais jogando mal, sem ânimo e tal. Nesse último jogo contra o Internacional, jogou bem demais o segundo tempo, mas é aquilo, além do Vasco ser um time ruim, então ainda é um time azarado. Gol do Lucas Ponte debaixo da trave, perdeu o gol. Desatenção para tomar os 2 primeiros gols no primeiro tempo contra o Internacional, então é basicamente isso. O Vasco briga para não cair, na minha opinião, e se continuar nesse pique aí, vai cair no final do ano. Tem que abrir os olhos o quanto antes, porque não tem como você esperar. A gente conseguiu uma boa gordura no campeonato de 2020 por conta de manter o Sapinto, né, acreditando no trabalho do português, o Jorge Jesus da Choque. Acabou no final do ano o Vasco caindo, tendo um ótimo aproveitamento nas primeiras rodadas do Brasileirão. E esse ano já é o pior aproveitamento do Vasco nos anos que caiu. Entendeu? Pior até que 2015, que o Vasco terminou o primeiro turno com 13 pontos apenas. Entendeu? O Vasco tem 20% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, com apenas 6 pontos. Então, não tem como falar outra coisa de brigar para não cair. Então, eu lembro que no começo aqui, nos primeiros episódios, eu lembro que tinha sido aquele Vasco e Palmeiras, nosso primeiro episódio aqui, que o Vasco empatou no Maracanã 2-2, né? Perfeito. Eu lembro que a gente citou aqui que o Vasco almejava ali brigar no meio de tabela e sonhar por uma vaga na Libertadores. Hoje a gente vê uma realidade completamente oposta, né? Sim, eu lembro que a gente tinha falado que era meio de tabela pra baixo, mano. Sim. E até eu lembro que eu e o Vini acho que falamos que até dava pra sonhar com alguma coisa, uma vaga na Sula, pra Libertadores.
Cara, uma realidade completamente diferente. O Vasco, É, pô, meio que vem A se gente perder, falou, né? a gente falou G4, a gente falou que a gente acreditava que seria o G4 da segunda parte e Sim. quiçá, o Z4 da primeira parte da tabela. Então, vem se apresentando como medíocre. Esse ódio É foi isso. baixo, Vini. eu acho que briga pra não cair com potencial máximo pra chegar no não fede nem cheira.